relembramos o produto escalar, o produto interno. Para podermos lidar com comprimento e ângulos de vetores, devemos definir e estudar as propriedades do produto escalar ou produto interno euclidiano ou canónico no plano. Okay? Se vocês fizeram a geometria analítica, isto não é novidade para vocês. Então, dados os dois vetores U e V, o produto escalar é este número, né? É o produto das abscissas mais o produto das coordenadas dos dois vetores. Okay? E para vetores no espaço, é a mesma coisa, o produto interno é a soma do produto das abscissas com o produto das coordenadas dos dois vetores com o produto das cotas dos dois vetores. E tem estas seguintes propriedades muito úteis para calcular produtos escalares. O produto escalar é comutativo, ele é distributivo em relação à adição, ele é associativo com a multiplicação por número real, o produto escalar de um vetor por si mesmo é o quadrado da sua norma, é o quadrado do comprimento do vetor. E o produto escalar pode ser escrito à custa dos comprimentos de cada um dos vetores e do ângulo entre eles. Deste jeito, o produto escalar é o comprimento do U vezes o comprimento de V vezes o cosseno do ângulo entre o U e V. E, portanto, eu posso usar o produto escalar, que é muito fácil de calcular se eu conhecer as coordenadas dos vetores. Eu posso usar o produto escalar para calcular o cosseno do ângulo entre os vetores e, portanto, para calcular o ângulo entre os vetores. Okay? E observamos que dois vetores são perpendiculares ou ortogonais se e só se o produto escalar é zero. Okay? Quando aqui eu tenho um ângulo reto, π sobre 2, o cosseno é zero. Isto aqui fica zero se e só se eu tenho um ângulo reto. Convenciona-se que o ângulo é agudo, menor que π sobre 2, se o produto escalar for positivo, ou que o ângulo é obtuso, maior que π sobre 2, se o produto escalar for negativo. Podemos agora definir o comprimento do vetor velocidade, né, passa a ser a raiz quadrada do produto escalar do vetor velocidade por ele mesmo, que chamamos de velocidade escalar da partícula, cuja trajetória é parametrizada por r de t. Okay? Então, se o r de t for escrito em coordenadas como x de ti mais y de tj, então o vetor velocidade é a derivada, o x' em t, e mais o y' em tj, e, portanto, o v de t, a velocidade escalar, não é? A norma do vetor velocidade é o v de t sem o sinal de vetor em cima, é a raiz quadrada do soma do quadrado de x' mais do quadrado de y'. A soma dos quadrados das derivadas com a raiz quadrada. Caso, né, eu tenha tudo isto bem definido no instante que eu possa calcular essas derivadas. A aceleração é a derivada da velocidade, é a variação instantânea da velocidade, assim como a velocidade era a variação instantânea da posição. Então, a aceleração é a derivada da velocidade, ou seja, a segunda derivada da função posição. Ok? Em coordenadas, se r de t é x de t mais y de t, então a aceleração é x duas linhas de t na primeira coordenada e y duas linhas de t na segunda coordenada. Okay? Existe uma regra, uma lei importantíssima da física, a segunda lei do movimento de Newton afirma que a aceleração é proporcional e na mesma direção da força F causadora do movimento, a famosa equação F igual a ma, sendo a constante de proporcionalidade definida como a massa da partícula. Okay? Isso é uma relação super importante que vem da física e mostra já vários conceitos aqui de cálculo, né, sendo utilizados. Ok? Como exemplo de aplicação, o modelo clássico da física, mecânica e cinemática é a trajetória de um projétil sem atrito num campo gravitacional constante. Então, um problema clássico é descrever a trajetória de uma partícula com aceleração constante menos g, j, causada pela gravidade, supondo que em t igual a zero, a posição é r0, é o vetor r0, com a velocidade inicial v0, o vetor v0. Então, se a posição no tempo t é dada por r de t, a aceleração é derivada em relação ao tempo, e sabemos que a segunda derivada da aceleração é a segunda derivada em relação ao tempo, e então a segunda derivada é exatamente menos gj, em que g é uma constante,
A derivada em relação ao tempo no instante t igual a 0 é v0 e a posição inicial, r em 0, é r0. Ok? Agora, isto são equações diferenciais que nós vamos resolver. São equações diferenciais muito simples que nós vamos já resolver. Então, este é um problema simples de valor inicial, típico da teoria das equações diferenciais. Ok? Elas são bem simples, nós podemos resolvê-las já já. Então, primitivando a primeira equação, que é a derivada, a segunda derivada de r é menos gj. Isto são constantes, né? É uma constante, então vem automaticamente que a derivada, que é a primitiva da segunda derivada, né? A derivada é menos gtj mais alguma constante. Ok? Reparem que se eu derivar isto aqui, em relação a t, obtenho isto, né? Portanto, eu tenho a primitiva. Isso é uma constante qualquer, né? Mas tem que ser um vetor, nós estamos trabalhando com vetores aqui, né? Então, a segunda equação que nós tínhamos inicialmente, a segunda informação que a gente tinha, que é a derivada em t igual a 0 é v0. Okay? Então, quando eu fizer t igual a 0, isto tem que ser v0. Logo, eu descubro que a constante c é v0. Certo? Então, ficamos com a derivada do vetor posição é menos gtj mais uma constante v0, mais o vetor v0. Agora, primitivo novamente. Então, se a derivada aí é da função posição, do vetor posição, é menos gtj mais v0, qual será, né, a função cuja derivada é menos gtj mais v0? É simplesmente menos gt quadrado sobre 2j mais o vetor v0 vezes t mais algum vetor r0, mais alguma constante, né? Mas essa constante tem que ser r0 porque eu sei que a condição inicial, a posição inicial que me deram é r0. E, portanto, se eu fizer t igual a 0 aqui, eu tenho que ter o r0. Então, eu descobri qual é a constante que eu tenho que colocar ali. Então, esta é a equação final da equação que dá a posição em função do tempo. Okay? Usamos duas primitivações. Vamos agora descrever a trajetória da partícula. Então, se nós escrevermos R0 como x0i mais y0j e o V0 como U0i mais V0j, nós podemos escrever em coordenadas o x de t e o y de t como sendo x0 mais U0 de t, o x de t, e o y de t como sendo y0 mais V0t menos gt quadrado sobre 2. Okay? Pela relação que nós tínhamos antes. Bom, simplificando mais ainda, vamos fingir que a posição inicial é a origem. Por exemplo, nós podemos fazer uma translação do sistema de coordenadas e definirmos a posição inicial como sendo a origem. E obtemos, eliminando o R0, né? Obtemos que o R de t passa a ser U0t, é o x de t, mais V0t menos gt quadrado sobre 2. Portanto, eu eliminei este x0, este y0, fiz ambos iguais a 0. Então, ficamos com estas relações aqui, dos quais, destas relações, eu posso eliminar o t. Eu posso fazer daqui x0 igual a u0t, portanto, t é x sobre u0, e eu posso substituir este valor t aqui em baixo, e fico com y igual a v0 sobre u0 x menos g sobre 2u0 ao quadrado vezes x quadrado. Ou seja, y é uma função quadrática de x, porque u0 vezes 0 e g são constantes. Então, y é uma função de segundo grau de x. Portanto, a trajetória tem que ser uma parábola. Okay? E como, de fato, né, o g e o u são positivos, então isto aqui é negativo. Então, é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, tem um aspecto como isto. Né? E nós podemos ver que, dependendo da inclinação inicial, o alcance do projétil numa região plana pode ser maior ou menor. Então, são as várias parábolas com diferentes condições iniciais em função do ângulo do vetor inicial. Okay? E aqui temos o tempo que demora o projétil a voltar à altura zero. Né? Ele sobe e desce. Ele começa com a altura zero, começa com y0, e depois ele sobe e volta a zero. Então, aqui temos o tempo que demora e o alcance que o projétil atinge, né, quando ele cai. Certo? Podemos agora simplesmente fazer uma tabela, fazer
estas contas. Isso é muito comum em, por exemplo, um estudo básico, muito básico de artilharia, né? E outros assuntos que envolvem projéteis. Vamos ver agora um exemplo de aplicação destas ideias, okay, no próximo vídeo.